Olá, meus amigos e minhas amigas do Face. A dica de hoje é sobre a escala de Como de Glasgow, esse importante instrumento de avaliação do nível de consciência, que é o professor Romulo Passos, e vamos verificar quais são os parâmetros que a gente avalia aí na escala de Como de Glasgow e qual a pontuação que ela tem aí de referência, gente, que é minimamente 3 pontos e no máximo nós temos aí 15 pontos, ou seja, nós temos uma pontuação mínima de 3 até 15. 3 é quando a pessoa está no coma profundo e 15 ela está normal. Quais são os parâmetros, professor? Nós temos a avaliação ocular, se a pessoa está vendo ou não. Temos a avaliação verbal, a fala, e nós temos a avaliação motora. Vamos verificar de que forma que isso se apresenta? Então, nós estamos aí, gente. A verificação ocular, ela varia de 1 a 4 pontos. Quando é que nós teremos um ponto, professor? Quando a pessoa não tiver nenhum tipo de visualização ocular, ou seja, ela não vê de forma alguma, mesmo com estímulos dolorosos. E 4 pontos quando a pessoa consegue a visualização normal. Como eu estou aqui olhando para vocês aí do outro lado da telinha, com 4 pontos aí em relação à ocular. Agora nós falaremos sobre um parâmetro que tem um valor maior, que seria o quê? O verbal. Verbal é de 1 a 5 pontos. E ele vai verificar da mesma forma. Se eu não falo nada, mesmo com estímulos dolorosos, eu tenho aí 1 ponto, que é o mínimo, gente. E se eu falo normalmente, de forma espontânea, eu tenho o máximo nessa escala, que é 5 pontos. E aqui, o professor aqui tem 5 pontos na escala de Como de Glasgow. E vamos seguindo aí para a questão agora motora, que é a mais importante, e tem a pontuação maior, ou seja, 1 ponto, se eu não tenho nenhuma resposta motora de forma alguma, mesmo com estímulos, e nós temos aí 6 pontos se eu tiver a resposta motora normal. Como eu estou aqui com vocês, olha, eu estou aqui caminhando normalmente de forma espontânea. Verificar aí que o professor está com 15 pontos na escala de Como de Glasgow, gente. Então isso é importante. Agora vamos detalhar de que forma isso aí pode ser cobrado na sua prova de concurso. Nós temos o seguinte, gente. Se a pessoa tiver 3, ou seja, mínimo, ela está com uma lesão gravíssima, com um coma profundo. Se ela tem menor que 8, até 3, está com uma lesão grave, também pode estar em coma e provavelmente ela está entubada com respiração, com ventilação mecânica. Temos aí entre 9 a 12, lesão moderada, galera. 9 a 12 a pontuação. E de 3 a 15, leve, e 15 sem lesão nenhuma. Vamos entender, professor, porque a gente não pode decorar esses valores. 3, lesão gravíssima, menor que 8, lesão grave, entre 9, 15 e 12, lesão moderada, entre 13 e 15, lesão leve, e 15 sem lesão nenhuma. Professor, mas como é que eu vou chegar nessa pontuação? Isso é que as provas cobram bastante em relação à escala de Como de Glasgow. Tranquilidade, galera. Vamos entender e compreender a resposta verbal, a resposta ocular e a resposta motora. Bem tranquilo. Vamos lá? Resposta motora. Quando é que eu vou ter a resposta motora mínima, gente? Quando não tiver nenhuma movimentação, ou seja, 1. Sem resposta motora, número 1. Agora, se eu tiver uma descerebração, gravem isso. Descerebração, a pessoa fica toda com aquela extensão a movimentos, após movimentos aí que a gente faz, estímulos de movimentação, estímulos dolorosos também. Então, nós temos aí que será descerebração número 2, gente. É um ponto superior, ou seja, é melhor do que sem resposta motora nenhuma. Mas é gravíssima. Agora, se eu faço também essa extensão a estímulos dolorosos, agora no caso 2, e se eu faço a flexão, ou seja, decorticação, flexão número 3, gente. Porque tem uma lesão menor do que na descerebração. Agora, gente, eu não tenho nem flexão normal, nem extensão aí anormal e nem sem resposta. Eu vou ter o que aí? Eu vou ter uma retirada a estímulos dolorosos. Então, um reflexo de retirada, após fazermos estímulos, a pessoa retira o membro, por exemplo, aí eu vou ter número 4. Professor, estou entendendo que segue 1, 2, 3, 4. A partir da minha resposta. Quanto maior a numeração, melhor a minha resposta. Se eu localizo os estímulos, diga onde é que está a dor após fazer um estímulo doloroso, eu tenho aí número 5. E se eu não tenho nenhum problema, gente, eu obedeço a comandos normalmente, tenho aí o número 6. Tranquilamente aí. Vamos agora aqui com a gente para a resposta verbal. Se não tem resposta verbal nenhuma, número 1, gente. Se eu falo de forma incompreensível, só sons que não tem palavras, são rugidos. Eu tenho aí, imito sons incompreensíveis. Eu tenho, gente, qual numeração? 2, numeração 2. Se eu pronuncio palavras, mas elas estão desconexas, as palavras,
número 3. Fiquem atentos. E se eu estou confuso, desorientado, as palavras não estão desconexas, mas eu apresento confusão sobre o tempo, sobre o espaço, número 4. E se eu falo normalmente aí, eu tenho aí orientado, conversa normalmente, número 5. Veja que tem uma sequência. Ausente, 1. Sons incompreensíveis, 2. Desconexas as palavras, 3. Estou confuso, 4. Converso normalmente como estou aqui com vocês, número 5. Tranquilo. E na resposta ocular, gente, facílimo. Sem resposta, não abro os olhos, número 1. Se eu abro o olho a estímulo doloroso, aí nós temos número 2. Se eu abro o olho ao chamado, então a voz, então número 3. E se eu abro o olho de forma espontânea, número 4. Tranquilo aí. Agora vamos verificar de que forma isso foi cobrado em uma prova da FGV, galera. O pessoal aí do TJ, Piauí, pessoal de todo o Brasil que está estudando. Para que um traumatismo crânioencefálico seja classificado como moderado pelos parâmetros da escala de Glasgow, ele deve ter a seguinte pontuação. Qual é, gente? Moderado, nós falamos tranquilamente, letra B é o nosso gabarito de 9 a 12 pontos. Fiquem atentos às questões sobre a temática de escala de Como de Glasgow. São diversas e no nosso curso completo nós abordamos aí detalhadamente, inclusive com outros conceitos que não trouxemos aqui nesta aula, porque aqui é uma dica para vocês aí que acreditam na vitória. Então vamos lá, foco nos estudos, galera. A vitória é certa. Continue aí participando do nosso site. Nós agradecemos aí mais de 7.000 estudantes que estão hoje no curso completo de enfermagem do site homopath.com.br. E se por acaso você não faz parte desse núcleo de estudos, está esperando o quê? Vem cá para a gente ter aí a sua aprovação para fortalecer e facilitar aí o seu processo de aprendizagem. Um forte abraço, até a sua aprovação.